veio cagando lá no Rio. Vou colocar uma draga para tirar o nariz. Como é que vai me ajudar? Ô, vergonha, cara. Aleluia. Com alegria que eu sou com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos começar, vamos orar, ficar em pé.
Oramos ao Senhor Deus. Nosso Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa, manhã do ensino da Tua Palavra, manhã em que iremos, Senhor, estudar 2 capítulos de Ezequiel, capítulo bastante, Senhor, promissor, Senhor, e às vezes até difícil. Ó Deus, trazendo, Senhor, a nós à tona os Teus propósitos, as Tuas promessas, Senhor, Senhor, escatologia bíblica. Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por ter revelado, Senhor, essas verdades a nós, Senhor, Teu povo, Deus. Ó Pai, abençoe nessa manhã que estou vindo, da Tua graça. Ó Pai eterno, obrigado por aqui estarmos. Nós louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos de pé. Ezequiel capítulo 38 e 39, a batalha escatológica. O textual diz: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: Assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Verdade prática: toda aparente vitória do mal é temporária, o bem sempre triunfará. Amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada em 2 momentos, ok? Vamos ler o Sagrado em 2 momentos. Eu quero deixar aqui. Coloca aí, varão, 38, de 1 até 6, e o 39, de 1 até o 16. Vamos ler essas 2 partes, já que estamos tratando de 2 capítulos que são praticamente a mesma coisa. Bom, 38, de 1 até 6, e depois do 39, de 1 até o 16. Vamos ler a Bíblia Sagrada alternadamente. Diz assim a palavra de Deus: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: dizendo, assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Partirei de boas, porém as olhos do teu queixo, levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com valentes, empunhando todos os espadas. Persas, etíopes e putos, com eles todos com escudo e capacete. Óbvio, todas as suas tropas, casa, todas as suas tropas. 39 e 1. Filho do homem, profetiza contra Gog e diga: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Então tirarei o arco da tua mão esquerda e farei cair as flechas que estão em sua mão direita. O monte de Israel cairá, todas as suas tropas, e o fogo que estão contigo. Você cairá em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. O
Os moradores da cidade de Israel sairão e farão fogo com as armas, queimando as couraças e os escudos, os arcos, as flechas, os porretes e as lanças. Farão fogo com tudo isso durante 7 anos. Naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes a leste do mar, e fará parar os que passarem por este lugar. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e aquele lugar será chamado de Ramon Gog. Sim, todo o povo de Israel os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para ele um dia memorável, diz o Senhor Deus. Ao percorrer a terra, se um deles encontrar um osso humano por ao lado do sinal, até que os coveiros o sepultem no vale do exército de Gog. Também o nome da cidade será onde assim para a terra. Amém. Poder sentar os irmãos. Oh, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui está um grande texto, grande mensagem, Gog e Magog. Primeiro vamos colocar 2 mapas para vocês, ok? Para a gente verificar. E depois vamos também até colocar umas situações que para alguns, tá bom, parece estranho, mas nós temos 3 grandes guerras, escatológicas, que virão por aí, ok? Nós temos a guerra de Ezequiel 38 e 39. Nós temos a guerra do Armagedon, Apocalipse 16. E nós temos de novo uma guerra contra Magog, Apocalipse 20. São 3 momentos importantes para que vocês saiam daqui, os que ainda não têm essa percepção de diferenciar essas 3 guerras proféticas estão lá na Bíblia. Ezequiel 38 e 39 fala de Gog e Magog. Apocalipse 16 fala da guerra do Armagedon. E Apocalipse 20 fala também de uma guerra Gog e Magog. Será que aquela do 20, Apocalipse 20, versículos 7 e 8, está tratando desse Gog e Magog de Ezequiel, capítulo 38 e 39? Nós estamos na escola dominical e temos que sair daqui pelo menos diferenciando e depois a aplicação prática. É importante para todos vocês, ó. Muitas vezes, até na lição eu vi lá, com todo respeito ao comentarista, ele faz um certo sermãozinho no ponto 2 e 3 sobre isso. Mas vamos lá. Aqui nós temos um mapa da época, um mapa da época. Os irmãos podem verificar, não sei se o varão pode aumentar um pouco aí. Não, né? Tudo bem. Aqui tem aqui, esse ponto que eu estou apontando aqui fica realmente o Estado de Israel, fica por aqui. Nós temos aqui Jerusalém, e assim, nós temos aqui o mar Mediterrâneo, é o grande mar, e desse lado de cá nós temos a Babilônia. Essa linha aqui é a linha que representa o grande Império Babilônico. Essa daqui é do Império Babilônico.
Ele conquistou isso aqui em 612. Bom, agora aqui está Jerusalém. O povo de Judá, a tribo do sul, foi deportada, foi para o exílio aqui na Babilônia, ok? E bem aqui assim nós temos o rio Quebar, onde Ezequiel ele recebeu as visões de Deus, a visita da glória de Deus, e onde ele fez essa profecia, bem que assim, aqui está Jerusalém, aqui está Ezequiel com o povo, com a tribo do sul. Aqui em cima nós tínhamos aqui a Síria, por onde foi o povo do norte. Diga de passagem, Deus não exterminou a tribo do norte. Eu já ouvi grandes pregadores falando isso. Na pregação, no livro de Ezequiel, vimos que Deus juntou, trouxe remanescente, todas as tribos, juntou novamente um povo só. Ok? Então, passe a outra figura. E aqui nós temos a configuração do mapa político geopolítico atual. Ok? Aqui nós temos a Palestina, Israel fica bem aqui assim, aqui Israel, certo? Israel, e observe que Israel está aqui, e no norte, para norte, nós temos a Turquia, Ucrânia, nós temos aqui Afeganistão, nós temos aqui essa parte amarela é a Rússia, todo o estado russo é esse aqui, certo? Então, essa parte aqui temos o norte do Irã, certo? Aqui temos o Iraque, o norte do Iraque, na Síria, fica tudo aqui para o norte. E isso, verifique que esse mapa geopolítico ele muda com o tempo. Tanto é que quem já ouviu falar na Tchecoslováquia? Muita gente, não tem mais. Então fica mudando a composição. Por isso que, já de antemão, quero colocar que não podemos taxar que o Estado tal está inserido diretamente. Podemos trabalhar com regiões, aí sim, regiões. Bom, vamos lá, isso. Olhando no mapa aqui, Israel é um milagre, né? Com certeza. É um milagre. Olha o tamanho de Israel em relação àquela turma tudo em volta dele. Bem quiser, não tem como. Então, o próximo, quando se fala dos invasores, vamos começar por aí. Os invasores de Israel, o primeiro ponto trata justamente desses invasores, ok? Quem são esses invasores? Ok? Vamos aqui. 38. Filhos do homem, vire o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, Ros, de Meseque, Tubal. Então tem alguns nomes aí que estão relacionados na profecia, certo? Na profecia fala sobre Put, fala sobre vários nomes. E aí tem um mapa que relaciona esses nomes. Pode botar isso. Aí, ó. Esse quadro vai relacionar hoje, atualmente, quem está representando aquela região na profecia de Ezequiel e atualmente onde esses lugares antigos estão hoje representados geograficamente. Nós temos aqui Ros, antiga Sarmassa, hoje é a Rússia, está no lugar lá da Rússia. Nós temos o Magog, Magog é a antiga Citas, hoje é a Ásia Central, antiga União Soviética. Meseque, antiga Cilícia, hoje é a Turquia e o sul do Irã. Tubal, antiga Capadócia, o sul da Rússia e o Irã. Pérsia,
Lá está escrito Pérsia, hoje é o Irã. Etiópia, antiga Cúrcia, hoje é o Sudão. Líbia, antiga Puti, hoje é a Líbia. Gomer, antiga Anatólia, hoje é a Turquia. E Togarma, antigo Carmex, hoje é a Turquia. Certo? Então, essas regiões que são citadas por Ezequiel, o nome dela não tem mais hoje. Mas você verifica que tem correspondentes hoje dessas regiões. E por que Turquia aparece várias vezes? Porque tem outros povos dentro da Turquia. Dentro da Turquia. Como os curdos, por exemplo. Perfeitamente, perfeitamente. Então, o que tem que, o interessante é trabalhar não com nomes, mas com regiões. É importante. Por isso que diz, do norte vem um grande exército, né? Do norte. E aí cita essas regiões que tinha na época. Na época não tinha Sudão, na época não tinha o nome Irã, né? Não tinha. Do norte. Então, essas regiões ficavam ao norte e elas foram colocadas no livro de Ezequiel, porque naquele momento o nome da região era essa. Tá? Hoje trata desses nomes atuais que nós temos hoje no nosso mapa geopolítico. Então, o cuidado é esse da questão bíblica, profética, escatológica. Tá? Trabalhar o momento e depois trabalhar o momento atual, que poderá mais tarde ter outro nome. Você vê que a Rússia, há tempos que invadiu a Ucrânia e já tomou algumas regiões, algumas cidades ucranianas para si. Então, a Crimeia. A Crimeia hoje é russa, né? Então, o que tem que entender é que é um momento e agora atualmente são esses nomes aí. Vai passar o próximo aí, Barão. Vê aí, a próxima. Não, já? Daí, então deixar aí que vamos trabalhar. Ok? Nós temos, irmãos, 3 batalhas. Vamos trabalhar por parte direitinho. Isso aqui é uma escola, né? É uma escola que tem que ser um pouco mais didática. Não podemos se esquivar muito dessa questão. Fugir um pouquinho do método de pregação para a escola. Certo? Nós tratamos de 3 batalhas, ok? Tratamos de 3 batalhas. Vimos os invasores. Esses invasores irão realmente propagar uma grande guerra, certo? Contra Israel, tá? Na profecia de Ezequiel. Na profecia de Ezequiel, pelo quadro ali, eu vou só destacar aqui e vou ler com os irmãos que está bem pequeno. Tá? Nós temos 3 guerras. 3 guerras. A primeira que está tratada aí é Gog e Magog. Ezequiel 38 e 39. 38 e 16 diz assim: isso virá contra o meu povo de Israel. Então, essa guerra de Ezequiel é contra Israel. Essa guerra de Ezequiel é contra Israel. Sabe? Preste bem atenção. Vamos para a segunda guerra. A segunda batalha vai ser do Armagedon. Nós temos algumas referências. Daniel capítulo 11, 40 a 45, Joel 3 e Apocalipse 16, 14 a 16. Diz assim: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Esse local vai ser uma guerra mundial. Vai ser uma guerra mundial. Então a diferença começa por aí. Abra aí, varão. Apocalipse 16. Vamos diferenciar primeiro, a princípio, essas 3 guerras, ok? 3 batalhas, ok? Interessante. E muita gente confunde isso. Muita gente boa e bonita confunde essas 3 batalhas, achando que é a mesma coisa. 16 e 15. 16 e 15 de Apocalipse. Isso. Eis que venho com um ladrão bem-aventurado e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Vai passar. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. 17.
Então derramou o sétimo anjo a sua taça do ar, e saiu grande voz do lado do trono, dizendo: feito está, vou passar. E sobrevieram relâmpago, fogo, trovão, e correu grande terremoto, nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra, tal como terremoto forte e grande. Essa guerra, essa batalha do Armagedon, tá? Vamos agora localizar cada uma delas. Localizar. Ok? A primeira, vamos lá para o quadro. A primeira. Isso. Essa primeira. Isso. Essa primeira guerra, logo e agora, vai ocorrer contra Israel. Vão vir essas nações que nós colocamos para vocês, dessas regiões, esses povos, esses líderes, vão se reunir. Gog não é o nome de uma pessoa, é o nome de um título, tipo Faraó, por exemplo, tipo Xerxes, por exemplo, tipo César, quando se usa em Roma, César, os Césares, né? Então, Gog seria justamente o nome, um título de um líder, né? De um líder. Então, Gog vai juntar, vai vir contra Israel, está aqui, contra Israel, para realmente acabar com Israel, para realmente destruir Israel. Tá? E essa guerra ocorrerá antes do arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Alguns dizem que seria a terceira guerra mundial. Né? A localização temporal dessa guerra, a guerra de Gog e Magog, eu acho que tem um quadro, pode colocar a próxima página aí. Aí, pronto, aí. Está aqui, justamente. Ó, os três grandes conflitos escatológicos envolvendo a nação de Israel. Está aqui o primeiro, Gog e Magog. Essa daqui vai ocorrer antes da grande tribulação. Okay? Logo após o arrebatamento, se crê, vai ocorrer essa guerra. Essa guerra é antes da grande tribulação. A segunda, que é a grande tribulação, aqui vai ocorrer a grande tribulação, está aqui, 6 até o 18, e depois, no final da grande tribulação, alguns defendem que será a batalha do Armagedon. Capítulo 16, versículo 14 a 16. Então nós já temos aí dois momentos para que os irmãos possam entender direitinho. Okay? Gog e Magog, Ezequiel 38, 39, vai ocorrer antes da grande tribulação. E podemos ver isso porque no 38 a gente tem lá a referência de 7 anos, né? Vamos ver aqui. 38. Veja aí. O capítulo da 39. Capítulo 39, isso, é 39. 39, versículo 9. Até já lemos isso aqui. Bem no finalzinho do 9, nós temos aí durante 7 anos. Farão fogo, contudo, durante 7 anos. Então, alguns defendem que isso aqui será justamente os 7 anos da grande tribulação. Okay? 7 anos. Então, essa guerra ocorrerá antes da grande tribulação. Ok? Volte lá para o quadro. Eu estou indo bem devagar porque é um estudo bem complexo, então os irmãos têm que entender direitinho, ok? Agora aqui, ó, batalha do Armagedon. Se a gente for lá para o capítulo 25 de Mateus, aí nós temos o retrato do final dessa guerra. Capítulo 25 de Mateus, quando Jesus disse, vamos lá, capítulo 25 de Mateus, acompanhe direitinho para vocês, depois, quando for ler, já ter uma noção. Ó, capítulo 25 fala do grande julgamento. 25. E lá no finalzinho, capítulo 30, 25, capítulo 31.
Ou melhor, versículo 31, capítulo 25, versículo 31. Quando o filho vier, o filho do homem, na sua majestade, e todos os anos por ele, então se assentará no trono da sua. Esse aí é no final da grande tribulação, esse capítulo 25, versículo 31. E aí é quando Jesus vai julgar as nações vivas. Elas estarão vivas. Pode passar agora. 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos e ovelhas. É justamente no final que vai ser esse julgamento. Bom, após a guerra do Armagedon, onde Cristo vai vir. Lá no capítulo 29 de Apocalipse, fala sobre justamente, ele vai vir sobre o cavalo. E ele vai ganhar essa guerra do Armagedon. Bom, é uma guerra a nível mundial. A de Ezequiel 38 é a nível local, em que várias nações estarão contra Israel. Para capítulo 19, depois eu ouvi no céu uma voz numerosa dizendo: aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Vou colocar aqui o versículo. Vai passar aí, vai passar. Próximo. Quando fala que Jesus veio no cavalo branco, que está escrito na sua coxa direita, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É aí, capítulo 19, quando Jesus vem, está aqui, 11. Versículo 11: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Versículo 11: e julga e peleja com justiça. Então, nesse aqui, a partir do versículo 11, nós temos aí essa vitória que Jesus vai ganhar. Bom, mostrando que Ele é o Senhor, mostrando para nações e mostrando para Israel, porque Israel vai estar encurralado mais uma vez. E aí, no final da guerra, tem esse julgamento do capítulo 25 de Mateus. Bom, 25 de Mateus. Então, estamos localizando as duas batalhas até agora, né? Batalha de Gog e Magog de Ezequiel ocorrerá agora. Quem sabe nós não vivemos esse cumprimento? Quem sabe nós não vivemos esse cumprimento? Bom, lá no finalzinho que é o 30 e 25, vamos lá, 25 de Mateus, no finalzinho que tem sobre esse julgamento, onde Jesus vai separar os bodes das ovelhas. 32: todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vem, bendito meu Pai, vem herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do... Que é esse reino? O reino milenial. Israel e as nações amigas entrarão no reino milenial. Okay? Agora volto lá para aquele quadro lá, beleza? Então, irmãos, está aqui. Aqui está a localização, ó. Grande tribulação vai ocorrer, ó. Gog e Magog de Ezequiel está aqui contra Israel. Vai ser uma guerra intensa. Está muito claro aí. Versículo 10 fala sobre isso, a intensidade. Aqui vai estar a tribulação e no final vai ocorrer a guerra do Armagedon. Vai ocorrer posterior a essa guerra o milênio, quando Jesus faz as boas-vindas aí para quem vai para o milênio, reinado de paz. É aqui que há a profecia de um reino de paz, né? Jesus vai mostrar como se reina com paz. E depois, olha, depois acabam-se os 1000 anos,
Aqui o diabo vai estar preso justamente no final dessa guerra do Armagedon. Ele vai ser preso por 1000 anos. Por 1000 anos em cadeias, até ele ser solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, coloca aí, para o 27 até o 20. Vamos lá. Vamos sair, depois vamos recapitular, ver se os irmãos alunos estão acompanhando direitinho. Já sabem depois explicar para alguém. Bom? 20, Apocalipse 20 e versículo 7. 27. Vamos melhor. Vamos lá? Leia aí. Luciano, lê para nós essa referência aí, para não ficar só eu. Quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Amém. Versículo 8, pastor Romero, lê para nós. Sairá essa nações de Atos 4, também, Gog e Magog, a fim de reunir para a igreja, e dessa derrubarei o mar. Vamos só parar por aí. Observe bem. Essa aí é Gog e Magog. Só que veja no início lá. O diabo vai estar solto pelo curto espaço de tempo, vai dar a última cartada dele para querer novamente conquistar, ou melhor, não, querer novamente tentar conquistar o céu, o reino, e ele vai seduzir as nações. Veja que Ezequiel fala o número de nações. Aqui não, aqui são os 4 cantos da terra. Ele vai reunir toda a terra. O que tiver para fazer aliança, ele vai fazer. Pastor, uma licença, já que só Gog e Magog, pode ser já que a geopolítica já tenha mudado nesse tempo, de modo que parece 2 blocos só. Nós somos que formam 2 blocos. Certíssimo, pode ser. A fim de reuni-las para pelejar, o número dessas é como a areia do mar. Verso 9. E bom Ricardo, lê para nós. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acompanhamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Pronto. Outra diferença enorme. Como é que vai ser destruído esse Fogo do céu. fogo do céu? Fogo do céu ele vai consumir. Essa aqui. Quando ele desce, ele perde a eternidade dele. Mas lembra aí, ouvindo essa explanação que o senhor está dando, ele será preso no lago de fogo e enxofre, juntamente com aqueles que não aceitaram Jesus. Quer dizer, eles não morrem, eles estão presos. Eternamente, uma pessoa que não aceitou Jesus vive eternamente na prisão do lago de fogo e enxofre. É isso? Começou agora. Olha, é o prenúncio, né? É o prenúncio, é o princípio. Podemos dizer que tudo, como Deus, Ele tem o controle da história, e tudo está convergindo para o cumprimento das profecias, o que acontecer faz parte disso, né? Faz parte disso. Muito mais agora, né? Muito mais agora com essa situação com Israel, né? Revelando quem são realmente os inimigos de Israel, quem são realmente o que tem dentro dele, que o líder do Irã, que morreu recentemente,
a intenção dele era exterminar, um ódio tremendo de Israel. Um ódio tremendo. E a questão de Satanás, né? Satanás é o Deus do céu. Ele nunca perdeu a sua majestade no sentido disso, de ser o Deus do céu. Continua agindo. Ele só vai ser isolado durante os 1000 anos, quando será preso. Mas tudo está sob o comando e a permissão de Deus. Mas ele quer insistir, em ter o controle. Ele quer insistir. Jesus, no confronto lá no deserto, ficou claro nisso. Ele é o Deus desse céu. Ele que mexe os pauzinhos no céu, nesse mundo aqui. Então é isso. Paulo falou, ele é o Deus do céu. Ele é o Deus do céu. Certo? O Deus desse mundão. Ele não quer largar a coroa que tomou de Adão, né? E não quer largar a coroa. Que teve de Adão. De Adão, justamente. Só que o segundo Adão já tomou. Já acabou a festa dele, né? É isso mesmo. Diga, meu irmão. Então é isso. Opa. Depois da morte, cessa o juízo. Isso. Certo. Sim. Sim. Sobre a questão da tribulação e salvação. Né? Na verdade, dizer que não vai haver salvação, por quê? O período, a segunda vinda de Jesus, ela ocorre em 2 fases. A primeira é o arrebatamento da igreja, e tem a segunda fase. E tanto é que em Apocalipse fala de um povo que veio dessa tribulação. Então, na tribulação, com certeza, claro que é bem diferente desse momento de graça que nós temos. As pessoas têm oportunidade, muita gente pregando, enfim, as oportunidades são diferenciadas. A igreja não passa pela tribulação. Pelo menos o que se acredita não passa pela tribulação. Certo? Então, nesse caso, o arrebatamento inaugura a outra fase, que é a grande tribulação. Porque senão, aí ele não vai passar, porque senão, veja, quando você verifica justamente Daniel, capítulo 9, a gente vai estudar Daniel daqui ao segundo trimestre, esse outro agora é o Novo Testamento, no próximo trimestre já é Daniel, e vamos ver no capítulo 9 de Daniel, que o relógio de Israel, ele parou, nas 62 semanas, ele parou, certo? Ele parou justamente com o sacrifício de Cristo. Cristo foi mudar, ele mudou o campo de atuação no sentido para os gentios. Os gentios começaram muito cedo. Deus vem abrir no Antigo Testamento oportunidade, vem mostrando que os gentios também faziam parte do seu plano, faziam parte de suas promessas, há muito tempo. Tanto é que a gente vê, Naamã, por exemplo, Naamã era da Síria, era um general, certo? Um povo totalmente avesso à adoração a Deus, à soberania de Deus, avesso à santidade de Deus. A Síria era um povo ruim. Mas Deus preservou lá dentro Naamã. Deus guardou aquele Naamã. E a Bíblia diz que Deus estava com Naamã. Deus era com Naamã. E era um gentio. E Deus tanto é que oportunizou, mandou uma criancinha na casa dele para pregar e dizer que Israel tinha um Deus que podia curá-lo. Deus enviou uma criança lá, um mensageiro na casa dele, porque ele tinha um propósito com uma mãe que era gentil. Então os gentios nunca saíram do plano de Deus.
em que pese Israel tem seu propósito, Deus tem seu plano para Israel, suas promessas a Israel, os gentios nunca saíram dos propósitos de Deus. É por isso que é errado dizer, Israel rejeitou, então Jesus aceitou a igreja foi aceita. Não é dessa. Quer dizer, não se pode interpretar o que Paulo fala em Romanos nesse sentido, dizer que foi a partir daí que Deus não. Foi a partir daí que a igreja agora ficou como protagonista. Mas Israel Deus tem seu plano aqui paralelo com Israel. As suas promessas jamais deixarão de ser cumpridas, a sua aliança com Abraão jamais vai ser quebrada. Isso, quando eu disse sobre abençoar, assumir até através de Abraão. Diga aí, Paulo. Alguma pergunta? Não, né? Então, mas é justamente isso. Então Deus vem tratando os gentios da maneira que ele achava e que ele queria que fosse. Nós temos Naamã, temos vários outros. Temos também Nabucodonosor. Imagina Nabucodonosor, um rei péssimo daquele, brutal daquele, fez uma própria imagem como Deus, e Deus tinha um plano na vida de Nabucodonosor. Então, os gentios nunca saíram do plano de Deus. Mas, quando Daniel, no capítulo 9, lê a profecia de Jeremias e entende que Israel tinha um plano para a volta do cativeiro, e ele fala no final do capítulo 9, veja aí lá, capítulo 9 de Daniel, nós temos o relógio de Israel, tem uma parada, quando Jesus realmente assume. Se fala muito numa contagem de tempo, foi justamente quando Jesus entra em Jerusalém, porque quando ele diz Jerusalém, ele não sai mais de Jerusalém, a não ser ali com a sua morte e ressurreição, ele não sai de Jerusalém depois que ele entra. Então, naquela entrada triunfal, fecha justamente o tempo de 62 semanas, que multiplicado por 7, dá justamente o que nós temos de anos. Vamos lá, Daniel capítulo 9, verifica direitinho, no final, lá no finalzinho do capítulo 9, nós temos aí, só para vocês entenderem direitinho, capítulo 9, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão. 70 semanas. E é justamente, olha, preste atenção, justamente aí, capítulo 25, julgamento após a guerra, a batalha do Armagedon, o é fechado. E aí Deus, faz cessar a transgressão para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia para o justo santo dos santos. Aí começa o milênio. E aí falta mais uma semana apenas. Uma só semana está faltando. O relógio parou. E falta apenas uma semana. Essa semana esse relógio parou porque a igreja tinha que entrar aí. A igreja tinha que entrar. Então são dois povos que o mundo odeia, que o mundo não quer ver nem. É a igreja e Israel. Nós temos duas coisas em comum. A igreja e Israel temos duas coisas em comum: o ódio do mundo. O ódio do mundo. Você tira por algumas palavras de alguns líderes contra Israel. E a igreja. O incrédulo pode pintar e falar o que quiser. Nós não podemos. E se falarmos fogo, transforma, não sei o que, de fogo. Nós somos realmente ridicularizados, mas não vamos longe. Jesus disse, que nós somos odiados pelo mundo. Versículo 25 diz assim: saiba e entenda isso, dele foi a data da ordem para restaurar e planificar
até a vinda do ungido, o príncipe, aqui é com letra maiúscula, é Jesus Cristo. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Então 7 e 62, somando vai dar quanto? Quanto é que é 7 mais 62? Você acerta aí? 9. Para 70 falta quanto? 1. Então, isso, 70 semanas, 69 já passaram. Quando Jesus foi assunto, quando Jesus entrou em Jerusalém, terminou essas 2 primeiras partes, 7 semanas, mais 62, dá 69. Acabou. Parou o relógio, falta 1 semana. E aí, depois das 62 semanas, o ungido será morto, que é Jesus foi morto, e não terá mais. Daniel, muito tempo atrás, profetizando isso, o ungido será morto. Não sei o que imaginar na cabeça de Daniel, do profeta, mas o Espírito Santo estava revelando a ele. Aí o povo de um príncipe, esse príncipe aqui com letra minúscula, já é o anticristo, que há de vir e destruirá a cidade do santuário. O seu fim virá como inundação, até o fim haverá guerra, desolações. Aí nós temos as guerras, foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. É aqui. Por 1 semana. Por 1 semana. Essa semana, justamente, é o período da grande tribulação. O diabo vai fazer a roça até o final da grande tribulação. E ele está fazendo. Agora, cuidado. A igreja sobe, o diabo desce. Não, o diabo está aqui na terra não tem. Ele está perturbando desde a criação. Talvez ele faça alguma incumbência com seus espíritos secretários para impedir a igreja subir, né? Porque vão ter que passar por esse espaço sideral aí, que é dominado pelas potestades do ar. Está cheio de demônio por aí. Ele vai tentar, mas não vai conseguir, claro. Porque quem está no comando é Jesus. Então, essa semana, volte lá para o caminho, lá já. Essa semana, daqui. Aqui é o Armagedon, antes da grande tribulação, aqui é a grande tribulação, essa aqui é o 39, é Gog e Magog. Aqui são algumas nações que estão lá registradas na região, vem do norte. Apocalipse não fala que vem do norte. Apocalipse fala que vem de onde? Dos 4 cantos da terra, vem de todo lugar, até da América Latina, se tiver aqui pessoas que odeiam Israel, vai ajudar lá. Vai, eu não sei, acho que vai. Até gente que odeia Israel da região aqui na América do Sul vai mandar suporte para lá, os 4 cantos da terra. Está cheio, tá? Então, aqui está a grande tribulação. Começa, a igreja já subiu, graças a Deus. Não vamos passar por essa grande tribulação aqui. A igreja vai estar lá em cima, lá vai estar o tribunal de Cristo, vou passar por lá. O que você fez aqui vai ser julgado, vai julgado para receber galardão ou não. O que fez por bem ou por mal, esse mal não é o pecado, é diferente. Como você enfrentou as situações aqui. E aí vai vir as bodas do Cordeiro, a grande festa, glória a Deus, aleluia. E nesses 7 anos vai ser festa lá em cima, e aqui embaixo, lascívia, tribulação.
muita tribulação. A princípio vai ter um momento de paz, vai ter alguma informação de que, opa, agora o mundo vai dar certo. 3:30. Se for ver lá em Apocalipse, começa logo com paz. O anticristo vai trazer realmente mensagem bonita de paz. Bom, Apocalipse, capítulo 4. No capítulo 5, já com o capítulo 5, eu sei, meu 6 lá. Capítulo 6 de Apocalipse. Vamos lá, versículo 9 lá. Aberto servi quando o cordeiro abriu dos 7 seres, eu vi dos 4 seres viventes, como se fosse voz de trovão. Vem, próximo. Vi então eis um cavalo branco. É isso. Esse cavalo branco não é o cavalo branco de Apocalipse 19, Jesus vem montado nele. Esse cavalo branco é representando uma falsa paz no império, no governo do anticristo. Vai trazer essa imagem de que agora o mundo vai melhorar. E aí, só que esse mundo vai melhorar, a intenção diabólica é exterminar a ilha com Israel. E na surdina vão fazer um acordo com Israel. Esse acordo com Israel tem algumas concessões ou não. Em 3 anos e meio, o anticristo rompe esse acordo. E aí começa o período pior da grande tribulação, que é os 3 anos e meio, segunda parte. E aí vai desembocar justamente na guerra do Armagedon, que vão armar contra Israel de novo. Diga aí, pastor. Bom, esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, vale a pena notar que ele não é basicamente pela paz, porque ele tem um arco, mas ele vai sair vencendo todas as estruturas, associações, ou seja, ele vai padronizar a religião, uma religião global. Já se vê esse movimento hoje, o atual Papa e alguns líderes islâmicos já sentam na mesa, inclusive com pastores da Assembleia de Deus do Brasil, já para negociar um alinhamento, para tirar as diferenças e fazer uma religião global. É possível que agora, já em 2030, já seja o lançamento oficial disso. E as igrejas vão funcionar sob a tutela de estados que estarão alinhados com essa visão global. Então, ele está vencendo todas essas barreiras que existem pela cultura, pela tradição, pela religião e tal. A igreja vai ser assim, amarrada, porque a igreja apoia Israel. A igreja está alinhada com Israel. Então a igreja vai ser tolhida nessa sua comunhão com Israel. Israel, por exemplo, em relação ao Brasil, Israel ainda trabalha com o Brasil por causa da igreja. Então estamos vendo aí, saiu vencendo para vencer. Isso, perfeitamente. E foi lhe dado uma coroa, quer dizer, a confiança. Opa, realmente trouxe alguma mudança. E a questão, e vai desembocar justamente contra Israel no final, é que vai ser a guerra do Armagedon, outra guerra que nós temos no final da tribulação. Jesus volta justamente no capítulo 25, aí é a 5ª fase. Na primeira, ninguém vê Jesus. Ninguém, a não ser a igreja. O crente que for arrebatado, os que estiverem mortos serão ressuscitados. Quando estiver subindo, todos veremos o Senhor lá. Aí é diferente. Ninguém vai ver Jesus. Na 2ª fase, é assim, ele vai aparecer realmente, porque ele veio com a missão de derrotar os inimigos e mostrar que ele é o Senhor. Ele é aquele Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá para a terceiro quadradinho, para a gente já partir aqui. Aí eu me lembro, né, o diabo vai ficar preso por 1000 anos com cadeias, né, 1000 anos, e ele vai ser solto aqui, segundo nós já lemos aqui, Apocalipse 20, versículo 7 até o 10, essa guerra aqui que Gog e Magog. Eu
esse a literatura, o João pegou emprestado aqui, porque vai ser terrível. Vai ser uma guerra terrível. Observe que a diferença dessas duas guerras, nós podemos notar, justamente para dizer que tem dois momentos. Aqui, no 38, vamos lá para o 38 de Ezequiel. Nós já vimos que em Apocalipse, Deus vai mandar um fogo consumidor. Não vai ter peste, não vai ter doença, não vai ter chuva de saraiva. Saraiva, segundo alguns, dizem que é uma pedra de quase 1 quilo. Imagine você, não tem guarda-chuva que dê jeito. Pedra de 1 quilo. Bem aqui assim, ó. 38. Ó, versículo 9. Como será a guerra, ou como será os meios utilizados para vencer a guerra? Que foi o que o Senhor disse em Ezequiel, capítulo 9. Então subirás, virá como tempestade, fartearás como nuvem de cobra a terra, tu e todas as tuas tropas. Muita gente. Assim, naquele dia, certos pensamentos virão à sua mente, dizer que a maldade, eles maquinam contra Israel. Tem, claro, atrás da guerra sempre tem isso, intenções não boas. Vou invadir a terra das aldeias, sem muralhas, atacarei um povo pacífico que vive em segurança. A minha questão é justamente essa. Israel acha que tem um dos maiores exércitos do mundo. Israel acha que está seguro. Então, aí, olha, veja bem. Atacarei o povo pacífico que vive em segurança. Todas as cidades seguras, sem terror. Israel acha que está seguro. E aí vem mais aqui, ó. Vamos ver. Está aqui. 19, versículo 19. Pois no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra. É diferente. Deus já usa aqui o terremoto para acabar, vencer a guerra. Aí vem aqui: terremoto da terra de Israel, os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens, todos os animais que rasteiam sobre a terra e todas as pessoas que estão sobre a face da terra tremerão diante de mim. Os montes virão abaixo, os rochedos se desfarão e todas as mulheres desatarão por terra. Convocarei a espada contra Magog e todos os seus montes, dizendo o Senhor: a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eu o castigarei com pestes e derramamento de sangue. Farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granito, e alguma Bíblia chama de saraiva, fogo e enxofre sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Então, como vai vencer a guerra é diferente. É por isso que são duas guerras diferentes. Não vamos se limitar pela palavra Gog e Magog. Vamos ver os detalhes das duas palavras. Uma vai ter como instrumento peste, terremoto, doenças. Certo? Outro instrumento, e lá em Apocalipse é fogo. Acabou. Chegou o fim, não tem mais o que fazer. Vai vir um fogo e consumiu todo mundo. E aí depois daquela guerra, é só o juízo final. Eu vi uma reportagem que teve sobre aquele luxo. Eles estavam mandando fazer chip para implantar nas pessoas. Chip, né? Não, tudo isso. Nós temos que verificar os momentos. Eu estava vendo um estudo sobre a guerra do Armagedon que deu esse estudo o pastor Napoleão Falcão. Ele disse que essa guerra do Armagedon será tão terrível que Israel vai ficar 6 meses, vai ficar 6 meses para Israel enterrar os mortos.
tamanha vai ser a matança. E quando o Senhor leu aqui o livro de Ezequiel, no capítulo de número 39, no versículo de número 12, diz assim: olha, durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultados, para limpar a terra. Então a gente vai perceber que essa guerra no Magedon, ela vai ser uma guerra que o mundo nunca viu. Até o próprio Jesus falou sobre isso no livro de Mateus. Vai ser uma guerra tão feroz que a terra, que é o sol, né, não haverá espaço para sepultar os mortos. Muito sério. A guerra do Armagedon, uma guerra terrível. Aí fala muito claro que tem 7 meses, né, para sepultar, purificar a terra. Né? Muita gente. O homem sem Deus sempre quer desafiar Deus. Me lembro de Mironte, queria desafiar a soberania de Deus. A ordem, o mandamento de Deus era que frutifique, espalhe. É o mandamento de Deus. O diabo sempre procura tentar reverter as ordens divinas, mudar os mandamentos, mudar as promessas, mudar os propósitos, mudar a ordem de Deus. E vimos Mironte, Deus fez o quê? Desceu e acabou com aquela festança dele. Né? E ele disse no coração: vamos juntar todo mundo para que ninguém espalhe. Já era contra Deus. Sempre a humanidade contra Deus. Mudar os planos de Deus, mudar as ordens de Deus, mudar a palavra de Deus. Então, imagine essas nações todas reunidas contra Israel para exterminar um povo de Deus. Era uma guerra contra Deus, na verdade. E aí Deus vai mostrar, como diz aqui, olha o propósito dessa intervenção divina. Sempre foi isso. Deus vai mostrar que Ele é Deus. Olha aqui a soberania de Deus, até como prático, como aplicação nossa. Olha a soberania de Deus aqui. Eis que estou contra ti, Gog, príncipe de Ross, e eu o farei mudar de direção e o conduzirei. Farei com que você venha do lado norte e o trarei aos montes de Israel. Quer dizer, eu vou mostrar que eu sou Deus. Sendo o povo desafia Deus. O mundo desafia. E aí Deus diz: eu vou trazer, ele até colocou aqui, anzóis. Ele vai trazer com força para mostrar para Israel que Ele é o Senhor de Israel, e para mostrar para o mundo quem é Deus. Não sei se lembram de lá em Êxodo, quando Deus disse: Moisés acaba de desanimar, depois acho que da terceira ou da quarta praga, e o faraó não abria mão, né? Moisés já foi questionar com Deus, e Deus disse para ele: Moisés, te acalma, eu estou endurecendo o coração de Faraó, para que eu, o Senhor, ele nem coloca isso, eu estou endurecendo o coração do Faraó, porque o Deus, ele conhece o coração do homem. Ele queria mostrar para Israel quem era Deus e mostrar para Faraó quem é Deus. Ele pegou o coração de Faraó e endureceu. Faraó, você não vai aceitar essa proposta de Moisés agora, porque eu quero que você não aceite. Eu que estou no controle aqui. Até Faraó deu uma liberada, mas recuou. Mas no final, 10 é o número completo. 10 é o número completo. Na 10ª praga, pronto, é o momento que Deus queria que acontecesse.
vocês, não peçam praga. Então Deus chamou justamente do norte. Eu vou trazer vocês para cá para mostrar quem sou eu. É isso que eu disse aqui. Então o que ele mostra? É a soberania dele. Deus faz o que quer. Coloque em Varão 2 e 21 de Daniel. Ele faz o que quer. Na vida de grandes reis, se tem algum líder político que se acha tal, diante de Deus, ele pode perder a sua poltrona, fácil, como perdeu muitos outros. E nós temos um último aí que achava que ia sair do poder, livrou Maduro, achava que ia sair do poder. Deus fez, arrancou do poder. Então é isso, olha aí o que diz. Daniel diz: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Glória a Deus. Aleluia. Ele, graças a Deus, sabe entendimento que algo se internos. Deus é Deus. Aleluia. Porque há de entender alguma coisa. Finalizando, olha aí a soberania de Deus. 38. Filho do homem, vira o teu rosto contra Gog, a terra de Magog, príncipe de Ross, e profetizando: assim o Senhor: eis que estou contra você, Gog, filho de Ross, de Meseque. Eu farei mudar de direção. Mesma coisa. Porei as joias em teu queixo e o levarei para onde eu quiser. Aleluia. Então, a nossa vida está na mão de Deus. Aleluia. É só confiar no Senhor. No momento certo Ele vai agir, mas no momento dele. Não queira apressar Deus. Não queira apressar Deus. Bota só para aquele quadro lá para a gente só. Então Deus é fiel. Alguns até dizem, né, que até coloquei aqui, um certo rabino fez uma revista, publicou, e o rabino uma vez colocou assim: como destruir Israel. Rabino. Aí os antissemitas, opa, ficaram interessados naquele negócio, né? A palestra é essa, a rabino era reconhecido. Como destruir Deus? Ele ia dar uma palestra com esse tema. E era rabino. Aí o pessoal ficou interessado, né? Principalmente os antissemistas, contrários a Israel. Aí vamos lá, só já está ok. Vamos para Jeremias, me parece que 35. Só para finalizar aqui. Como destruir Israel? Aí o rabino fez essa leitura aqui. E aí ele conclui, e eu também estou concluindo aqui. E vamos verificar o que o rabino colocou. Me parece que é 35 de Jeremias. Se não for, vou ficar devendo. 35, como destruir Israel. Vamos lá, 31. Eu anotei esse aqui. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu anotei aqui. A cabeça não está muito mais boa como era, não. Mas eu anotei somente, vamos descobrir aqui, porque eu anotei aqui. Bom que você anota as coisas no lugar. Só um momentinho, já vai. Então a palestra é sobre isso. Como destruir Israel. Deixa eu ver aqui. Aqui é isso mesmo. 31, 35 a 37. Olha aí. Ele deu esse texto. Ele foi dar uma palestra. Muitos antissemitas foram assistir a palestra. Tinha interesse, né, em destruir Israel. Aí ele deu isso aí. 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite,
que agita o mar e faz brandir as suas ondas. Senhor dos exércitos é seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Aí o Rabino leu essa referência, e entendeu o seguinte: Israel é indestrutível. Porque tem alguém capacidade de mudar o sol de um lugar para outro? Não tem. Tem alguém capacidade de mudar as leis físicas do espaço? Não tem. Foi Deus que fixou essas leis. E ele mesmo diz: se alguém conseguir mudar essas leis, mudar o sol para cá, a terra para ali, enfim, mudar isso, essa estrutura que foi imposta por Deus, Israel deve desistir. Então, como não tem ninguém, logo conclui-se que Israel é indestrutível. Por isso que Israel perpassa o tempo, porque é um propósito, é um plano de Deus na vida dele. A maior existência de Deus é olhar para Israel. Aleluia. É olhar para Israel. Israel desapareceu, como diz Ezequiel, não chegou a ler, mas o tempo já não vai dar. Mas Ezequiel 36 se cumpriu em 48. Ezequiel 36 fala sobre o nascimento da nação de Israel. Em 36, Deus diz através de Ezequiel: eu espalhei vocês para todas as nações. E aconteceu isso na diáspora também, quando justamente houve, Israel espalhou por todo lugar, mas Deus disse: eu o juntarei novamente à sua terra. Isso aconteceu quando? Em 48. Profetizou 6 séculos antes e cumpriu no século 20 da nossa era. 26 séculos depois se cumpriu. Israel renasce. Observam, era um povo que estava espalhado por todo o mundo. E uma língua que praticamente ia ser extinta. E hoje Israel tem a sua própria língua original. É milagre de Deus. Israel existe pelo milagre de Deus. E Deus não vai abandonar, Ele não vai abandonar jamais Israel. Lá na frente Deus vai livrar Israel de ser exterminado. Então Deus tem plano para a igreja e Deus tem plano para Israel. E acreditem ou não, os que não gostam de Israel, infelizmente, tem muita gente que detesta, mas é isso. Lição, a nossa lição, a aplicação é que Deus é fiel nas suas promessas. Vai cumprir tudo vai cumprir de acordo com o que Ele falou. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Para fechar com chave de ouro, dê só uma recapituladazinha sobre a cronologia desses eventos. Então vem agora o Armagedon. Vamos colocar aquela. Depois vem a tribulação. E vem Gog e Magog, e Ezequiel, Gog e Magog. Depois vem o período da tribulação. O anticristo chega nesse meio. Perfeito, né? Para depois então vir o Armagedon. No final, Jesus vem e vence a guerra do Armagedon e aquela toda que está colocada lá. Tá bom? Aí pronto, viu? Milênio depois, sim. Aí vem 16, Apocalipse 27, que é justamente a guerra do Gog e Magog, que é a última guerra que o diabo vai vir com vontade mesmo de trabalhar, porque é a última chance que ele tem para vencer esse Deus, e justamente ele vai perder mais uma vez. Mas a última vez ele vai perder, e aí sim, nessa guerra, a Bíblia é muito clara, né? Aí ele vai ser jogado no lago de fogo para todo sempre. Para todo sempre.
Depois disso veio o juízo final. Aí as pessoas que não aceitaram Jesus, infelizmente, não chegaram ao juízo final. Que Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Quando for ler 38 e 9, Apocalipse 16, que é do Armagedon, e Apocalipse 20, já sabe fazer essa diferença. Acredito que maravilha. E Deus abençoe os irmãos. Pastor André. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Agora você pode acompanhar os noticiários da guerra e você já começa a entender. A mudança geopolítica está acontecendo. Os foguetinhos do Irã vão caindo em outras nações e as nações vão começar a sentir que estão sofrendo ataques do Irã. E seria a força do desespero do Irã, coitadinho, vamos então ajudar o Irã. E aí vão se desenhando nessa unidade de forças, se juntando com o Irã para atacar Israel. A maioria do armamento bélico de mísseis do Irã estão trancados nas cavernas que foram soterradas e assim por diante. É possível que o regime vai falir, vai cair, mas um sobrevivente vai realimentar depois esse desejo de exterminar com Israel. E aí vem o Gog e Magog contra o povo de Deus. Como Deus disse para o pessoal, né, de Josué, quando vocês assumirem a terra, matem todo mundo, não deixem ninguém vivo. E a mesma coisa agora com essa mesma história. O iraniano, sobrevivente a esses ataques, vai depois liderar um movimento de rebelião e vai se juntar a esse consórcio de nações para se levantar contra Israel. O que nós estamos vendo hoje é um laboratório. As nações que têm as suas armas bélicas, tudo por controle remoto, alta tecnologia, estão fazendo um grande teste dessas armas. Como elas funcionam, qual o potencial de destruição. É interessante. O mundo militar precisa de uma guerrinha para ver como funcionam essas armas. É interessante. Enquanto isso, amados, é interessante a gente também ter uma noção do direito, né, da justiça, como funciona esse tribunal divino. Jesus já dizia: o príncipe deste mundo já está condenado, então ele está com uma tornozeleira, andando de um lado e do outro, né? Mas insiste ainda a fazer. Os seus comandados para fazer a sua. É como o Fernandinho Beira-Mar, está dentro do presídio, mas a organização dele funciona lá fora, né? Em obediência a ele. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, amados, diante de tudo isso, está se formando mais um bloco com esse escudo das Américas que o governo americano está realizando. Só o Brasil e a Colômbia estão de fora, mas ele está preparando as Américas para um bloco para se proteger, para enfrentar realidades, situações. E aí a gente vê então esses dois nomes, Gog e Magog, e mais outros nomes que aparecem na Bíblia, que muitas das vezes não define uma geopolítica atual, mas dá uma ideia do que pode estar sendo preparado. Estamos vendo, parece que os conservadores e a direita estão tomando posições e o pessoal da esquerda, de agenda de loucura aí, estão perdendo terreno. Mas, como o cara está de tornozeleira, ele pode manipular as mentes, os
corações e levar a humanidade a um esquerdismo mais cruel do que nós já vimos. Por isso precisamos estar prontos para o arrebatamento. Até o arrebatamento, a salvação vai ser por um convencimento extraordinário do Espírito Santo, com amor, com graça, vai tocando o coração da gente para a gente reconhecer que somos pecadores. Mas depois disso, depois do arrebatamento, vai ser por forte convicção. Agora, para vocês ter essa convicção, você vai sofrer para ver salvação nesse período. Então, os judeus vão experimentar esse processo com muita dor. Tiveram um Salvador na porta deles, com graça, com amor, nos ensinando a palavra do bem, mas rejeitaram. E ainda foram tão cruéis de dizer: caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse inocente, no ato em que Jesus estava sendo julgado por Pilatos e os sumos sacerdotes. Daí, amado, tudo está patente aos nossos olhos, estamos vendo os acontecimentos, acompanhando os noticiários, vendo os movimentos, o que está acontecendo com a igreja, né? A apostasia e tantas heresias, tantos movimentos, né? Estão acontecendo para distrair a igreja, para diminuir a fé da igreja, para mundanizar a igreja. E as obras estão aí, a correnteza é muito forte, arrastando muita gente, para pagar o preço para uma santificação, para uma consagração, muita gente não quer. E aí a gente vê grandes movimentos surgindo em nome de evangelho, mas que na verdade querem servir aos dois senhores, servir a Deus e ao mundo. E aí estamos também sofrendo. O que nos resta é a gente saber viver a separação. É a gente saber viver o ponto relevante da nossa fé. E a nossa fé que nós temos recebido não é a fé para a prosperidade, é a fé para a santificação, é a fé para o coração consagrado, é a fé que dá prazer a alguém ser santo, de alguém que quer ser separado, de alguém que quer ser consagrado a Deus, de alguém que quer andar com Deus, de alguém que tem prazer em Deus, e que neste prazer medita então a palavra do Senhor dia e noite, para não ser desobediente, mas receber todas as bênçãos lá de Deuteronômio 28, do capítulo 3, 1 ao 14. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então estamos nesses grandes desafios. Brasil está passando por um momento difícil. Há notícia nos corredores de Brasília que o governo pretende instalar um estado de sítio. E aí fecha tudo. Só ele e mulher. Sabe que está perdendo. Cada movimento, por exemplo, essa posição dessa deputada grande, nesse ato dela de assumir uma posição, ela tirou muitos votos da esquerda e está passando para a direita. Só no atrevimento dela, por ele querendo ser ela, liderar uma comissão que pertence às mulheres. E a mulherada reagindo aí, dizendo que esse não tem qualidade para ser, porque não sofre, não amamenta, não menstrua, não engravida, e enfim. E outras foram mais assim: você não tem útero, você tem próstata. E a coisa está ficando que eu acho que esse ser vai ter que largar tudo, vai ter que desaparecer, porque eu acho que nem ele mais vai ser elegido. Porque infelizmente muitas mulheres votaram neles. Muitas. E hoje estão vendo decepcionadas do que está acontecendo. Daí, amados, nós temos um único
ponto forte para a gente sobreviver a tudo isso é a oração. É estar na presença de Deus. Estar clamando pela nossa família, pela nossa descendência. E hoje, como é difícil a história de muitos lares com sérios problemas, apresenta logo o meu. Então, só mesmo Deus para ter graça e misericórdia. E a gente não descuidar. A gente tomar atitude, sentar com a família, ter os momentos devocionais, faz o culto doméstico, não espere ter um pastor nesse culto porque vai ser difícil. É um pastor para várias casas, várias famílias, não dá. Seja o pastor, assuma o sacerdócio, e uma família, leia a Bíblia, cante os hinos, atraia a presença de Deus à sua casa, o temor de Deus à sua vida, a vida dos seus, para que você possa então viver o plano de Deus na salvação. Vamos cantar ainda, vamos seguir o Senhor com as nossas ofertas e já vamos encerrar a nossa escola um pouquinho. Glória a Deus. Amado Deus, Pai que está nos céus, em nome de Jesus, te damos graças por este momento. Abençoa, Senhor, o pão de cada dia, de cada irmão. E com amor, com fidelidade, trazem, Senhor, a sua oferta, o dízimo que é do Senhor, para a manutenção da tua obra. Pai, em nome de Jesus, eu, nesta ocasião, incluo o pastor Rodrigo lá na costa, naquele novo serviço que está abrindo as portas para ele trabalhar com crianças naquele país. Diante dessas guerras, guarda o irmão ali com a sua família. Em nome de Jesus, eu incluo também o pastor Paulo, chegando ali na Bolívia, Senhor, em Sacaba. A tua graça esteja sobre ele, Senhor, também, ministrando a tua palavra ao coração daqueles descendentes dos Incas. Pai, e assim, Senhor, a todos os missionários em todos os lugares da terra, inclusive nos lugares de alta perseguição. Guarda os teus filhos, guarda os teus servos. E nós estamos aqui, Senhor, esperando pela tua graça e misericórdia. Guarda a nossa nação do domínio do PCC e do Comando Vermelho. Que um desses grupos já tem 40.000 soldados bem armados. E que o nosso exército não está tão armado assim. Pai, em nome de Jesus, abençoa nossas autoridades, Polícia Federal, que não se acovarde as investigações que devem ser feitas. Que algumas autoridades procuram se proteger como autoridade, mas estão encontradas até o pescoço, na mesma corrupção que viviam colocar. Bendito Deus, revira a nossa nação, quebra a força do mal no nosso país. Olha para a tua igreja, a igreja santa, a igreja que realmente se consagra aos teus pés. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe nesta hora. Em nome do Senhor. Amém. Aí o Valmir vai cantar o hino, pedir para ela cantar o hino, quando nós ofertamos ao Senhor, e logo em seguida estamos servindo a nossa escola. Saudando a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem na luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado.
Jesus a mim, todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber ao leste com o galardão. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Bom, meus amados, irmão Luiz, é hoje ou ontem? É hoje, né? Irmão Luiz vai dar um bolo hoje, vai ser. Pastor Romero, foi ontem. Eu quero chamar o pastor Romero para receber uma lembrança da igreja. Meu irmão Luiz, eu já dei, irmão de vocês. Mas eu vou chamar você para estar aqui. Glória. Eu vou pedir para você fazer essa oração. Pastor Romero, a igreja louva a Deus pela sua vida, pelo carinho, amor, pelo irmão de serviço. E sempre a luz de Deus esteja brilhando sobre a sua cabeça. Vestes brancas sobre a sua costa. O manto do Senhor sobre a tua vida. Te dando graça para grandes coisas que o Senhor tem a realizar no seu ministério. Aleluia! Vamos ver. Libera o irmão Luiz aí para vir aqui. Vamos orar por ele. Também agradecemos a Deus pelo irmão Luiz. Por ajuda aqui nesta causa. Glória a Deus. Pastor Cláudio vai fazer oração para esses dois tempos. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos em pé, vamos agradecer a Deus por esse momento. Pastor Luiz, oremos por ele e por outros, né, por todos nós. Nosso Deus eterno Pai, obrigado, Jesus, por tudo, por essa manhã de aprendizado, Senhor, tua palavra. Um alerta para todos nós, Senhor. E ânimo, Senhor. E alegria por saber que tu estás no controle de tudo, Senhor. A história, Senhor, está sob o teu comando, o teu domínio. Tudo, Senhor, nada passa despercebido da tua presença, da tua vista, meu Pai. Tu és, Senhor, mesmo ontem e hoje, eternamente. Deus eterno, aleluia. Tua natureza, teus atributos, não muda, Deus. Abençoe também nós, que possamos, Senhor, agregar, crescer, Senhor, e entender, meu Deus, entendendo, Senhor, esse plano maravilhoso, as promessas, Senhor, para a igreja, as promessas para Israel. Nesse momento pedimos a tua graça, Senhor, o teu poder para aquela nação eleita por ti, Senhor. Ó Deus, tem promessa, aliança, Senhor, ali. Abençoe, guarda, meu Deus. E assim, Senhor, nos abençoe, nos ajude, Senhor, a caminhar, Senhor, firme na fé, sabendo, Senhor, que tu estás no comando, ó Deus, de nossas vidas e também dessa nação do Brasil, Senhor. Ó, em que pesa, Senhor, ouvimos coisas, sabemos coisas, fatos ocorrem, Senhor, mas mesmo assim, tudo, Senhor, está, Deus, no teu controle, aleluia. Te pedimos uma vez, Pastor Romero, Senhor, mais uma data, mais um aniversário, tu dá proporciona ao teu servo, irmão Luiz também, Senhor, os teus servos, ó Deus, mais anos de vida na tua presença, meu Senhor, e possa, Senhor, o brilho, a unção, a graça de Deus esteja, Senhor, na vida dos teus filhos. Abençoe seu trabalho, suas vidas, ó Deus,
e assim podemos, Senhor, despedirmos em paz ao nosso lar. Deus nos abençoe, nos ajude nesse dia. Eu te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. A graça do nosso Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as benditas consolações do Espírito Santo esteja com todos, e quem crê diz amém. Tudo bem, amor? Vai, Senhor. Toma. Ah, calma.